vamos aqui agora para a aula final, creio eu. Então, na aula passada, nós terminamos aqui o tópico de número 4, que foi explicar como usar cada tipo de sermão, e o objetivo foi alcançado, analisar cada tipo de sermão. Então, nós explicamos o que é um sermão temático, textual e expositivo. E cumprimos aqui o objetivo de analisar cada tipo de sermão. Então, nós analisamos aqui e é o que nós queremos que você faça, tá bom? Então aqui no sermão expositivo, nós vimos que o sermão se caracteriza por sua divisão com argumentos todos demonstrados por meio de textos da Bíblia. O sermão expositivo, meu irmão, externa ou expõe uma verdade contida em um determinado texto, capítulo ou livro. A preocupação primordial que o pregador deve ter na elaboração de um sermão expositivo é a de explanar o texto, isto é, dizer exatamente aquilo que o texto quer dizer e aplicar esse texto na vida dos ouvintes. Engrandecido é o nome do Pai. Agora, nós vamos partir para a última aula, que tem como tópico, esse tópico aqui é descrever o esqueleto do sermão. Então, eu vou descrever o esqueleto do sermão. E qual é o objetivo? O objetivo é demonstrar a estrutura do esqueleto do sermão. Então, a gente vai aqui demonstrar, né? Vai ter esse objetivo. Eu tanto vou demonstrar, como você também vai fazer esse trabalho no nome santo de Jesus. Tá bom? Esse é o nosso trabalho final. Nós já tivemos vários exercícios no curso, vários trabalhos, mas esse é o trabalho que nós vamos realizar aqui nesta matéria aqui homilética. Então, vamos seguir aqui com essa aula. É uma aula, espero que seja rápido, né? Porque está faltando poucos slides, tá bom? Então, olha só, o esqueleto do sermão ou estrutura. O que é que eu vou ter nesse esqueleto? Eu já falei. Eu vou ter nessa estrutura do sermão a introdução. E a introdução, eu te falei, que ela tem basicamente a apresentação do pregador. Eu vou me apresentar na introdução, pastor Marinaldo. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. E eu sou do Centro Evangelístico da UMEM. Eu agradeço o meu pastor Dalto Santo. Agradeço o evangelista Forma, é o presidente internacional da UMEM. E agradeço o presbítero Kleber Gomes, que foi o elo de ligação com esta igreja para que eu pudesse estar aqui, para assim pregar a palavra de Deus. Os obreiros locais, todos os membros, que Deus possa assim abençoar a todos em nome de Jesus. Então, você agradece as pessoas ali, agradece todo mundo, né? E aí você vai, depois do agradecimento, você vai ler a palavra de Deus. Ou você lê o texto, se você lê o texto, caracteriza um texto, caracteriza um sermão textual, se você lê o texto. Se você der o tema, caracteriza que, na realidade, aquele sermão, ele é um sermão textual. Então, leu o tema temático, leu o texto textual, leu um capítulo e está explanando todo aquele capítulo expositivo. Tá bom? Então, na introdução você se apresenta, você vai ler a palavra de Deus. Depois que você lê a palavra de Deus, aí você vai fazer uma incentivação, chamando a atenção do público, deixando o público ali na perspectiva que vai ser bênção. Então você tem que fazer uma introdução bem abençoada, né? Tá bom? Então, depois da introdução, você vai desenvolver propriamente dito o seu sermão. Aí você
pode botar um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, o que você quiser, sabendo que quanto mais ponto, quanto mais divisão você tiver no corpo do teu sermão, maior tempo vai ser gasto ali para fazer aquela pregação, né? E você aplica na vida das pessoas e você também pode, na realidade ali, fazer a conclusão. Na conclusão, você pode, se tiver oportunidade, fazer o convite, tá bom? Mas a estrutura é essa, da introdução. Você tem a introdução com todos esses pontos, você tem ali o tema, você tem ali o texto, você tem ali o desenvolvimento, ponto 1, 2, 3, e tem a conclusão. Isso sim é a estrutura que eu estou falando aqui. Agora nós vamos mencionar basicamente cada uma para a gente aqui verificar como ela se compõe, tá bom? Então, a introdução, ponto do sermão, o corpo e conclusão do sermão. Está ali baseado o nosso esqueleto, a nossa estrutura do sermão. Introdução, meu irmão, é a parte do sermão que serve de ponto de contato entre o pregador e seus ouvintes. A introdução, normalmente, é a última parte do sermão a ser preparada, pois o pregador, com seu sermão pronto, ele já tem fixo o propósito de seu sermão. E aí, ele pode passar para o auditório o que ele irá falar. Ocupa 10% do tempo do sermão. Se a minha pregação tem 50 minutos, 10% vai dar 5 minutos para eu fazer tudo isso aí. Para eu me apresentar, para eu ali ler o texto, né? Para eu dar o tema e para eu fazer o quê? A incentivação. Então, em 5 minutos, não pode passar de 7, né? Senão o povo fica cansado para você entrar mesmo na pregação. Tá bom? Então, a introdução deve ser breve e objetiva, para que seja apresentado o essencial da pregação. Ser apropriada, deve ser dito exatamente o que vai ser apresentado na pregação. Ser interessante, uma introdução muito técnica pode se tornar inexpressiva, o povo pode perder o interesse. É na hora da introdução que você vai chamar o interesse do povo. Ser simples, a pregação não pode começar de forma arrogante. Isso não, você tem que chamar o povo para você, tem que ser simples. Você tem que ser uma pessoa carismática. Então faça isso. Se você entrar arrogante, aí já morreu ali. Não vai ter sucesso a tua pregação, não. Provavelmente. Né? Vamos lá. O ponto do sermão ou corpo. É a principal parte do sermão. É, na verdade, o movimento do sermão. É onde você vai ali, né, desenvolver. O plano deve apresentar duas coisas essenciais: unidade e coerência. Então você não pode se perder ali. Né? Se perdeu, estou me perdendo no meu desenvolvimento. O seu esboço está lá, dá uma olhada no esboço, qual o próximo tópico e volta para a pregação. Mas tem que ter coerência e unidade. O sermão deve possuir uma ordem apropriada nas divisões, pois um sermão sem ordem é como um motim. Existem 4 regras que é importante conhecer, irmão. Entendeu? Então, entenda isso. O sermão deve possuir uma ordem apropriada nas divisões. Eu não posso, irmão, ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, 7, 8, e começar pelo 8. Eu tenho que começar pelo primeiro. Então, é uma divisão coerente. Pois um sermão sem ordem é como um motim, vai tumultuar tudo. Existem 4 regras que é importante conhecer. Os pontos e subpontos devem ter uma ordem lógica dentro do sermão. Eles devem ter harmonia entre si. As divisões devem obedecer à ordem ascendente. Já falei isso aqui, isto é, o pensamento deve ser apresentado de forma evolutiva. Né? Então, 1, 2, 3, 4, isso é o certo. Né? E você vai ali apresentando para ter ali o entendimento, a concatenação do entendimento. Então, você vai evoluindo. A ordem do esboço deve ser numérica.
e deve acompanhar a evolução do sermão. Digamos, um sermão de 3 pontos deve nunca perder de 3 pontos, você nunca poderá começar pelo o número 3. Falamos. Evite digressão, que é o desvio de rumo ou do assunto do que se está falando. Deve ser obedecido o plano já elaborado para que o sermão alcance seu objetivo. Tem duração de 60% do tempo. Tá bom? Então, o maior tempo ali no desenvolvimento, nos pontos, onde você verdadeiramente vai expor a sua pregação, vai expor ali o desenvolvimento do seu sermão. 60% da aula. Tá? Então, vamos lá. Conclusão do sermão. A conclusão deve ser no momento do clímax do sermão, né? É o momento em que pregador e ouvinte estão profundamente tocados pelo Espírito Santo. Você pode fazer uma boa conclusão da seguinte maneira: recapitulando, repassando de forma sucinta, aqueles pontos que você sentiu, que a igreja levantou, que a igreja sentiu a presença do Espírito Santo. Então você recapitula, você está fazendo a conclusão. Narrando, contando um fato ou uma ilustração que possa servir de aplicação à mensagem. Tem gente que sabe muito bem utilizar ilustrações para o povo ali ficar na presença do Pai. Convidando, o convite enquadra o propósito específico da pregação, o qual deve ser inteligente, claro, sério e espiritual. De nada vale um sermão bem organizado sem uma vitoriosa conclusão. A duração é de 10% do tempo, meu irmão, de fazer essa conclusão aí. Tá bom? Então, o convite, né, tem que ser feito. É a hora do ceifeiro, jogar a foice. É a hora do convite. E essa hora, você tem que pedir a Deus muita graça e fazer com que as pessoas sintam o Espírito Santo de Deus e venha para a frente. E aí você faz o apelo para receber Jesus. Tem que ter o apelo, não esquece do apelo. Muitas pessoas, eu mesmo, às vezes esqueço até do apelo. Mas eu não gosto de fazer, eu entrego ao pastor da igreja, o pastor da igreja se manda para o dirigente, eu entrego ao dirigente que está dirigindo, mas eu, assim, de mim mesmo, eu não faço o apelo. Agora, se eu for autorizado a fazer o apelo, aí vamos procurar fazer um apelo pela qual as pessoas sintam, esse convite, sinta, o Espírito Santo de Deus, fazer um apelo inteligente, claro, sério, espiritual, tá bom? 10% aí do tempo do apelo. E nessa oportunidade, que nós possamos pedir a Deus, a bênção, a fim de que sejamos também bênção aos que nos ouvem, pois estamos precisando bastante, irmão, de oradores, pregadores, que falem pelo Espírito e que se submetam somente a ser instrumento de Deus. Trazer uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, uma palavra cheia da unção da graça. Como eu já falei, nada mais é importante do que você sentir uma boa pregação. É deslumbrante. Uma boa pregação, você fica como se fosse só voando. Então é muito bom. Tá bom? Então, nesse momento aqui, eu quero apresentar para você a organização, o esqueleto propriamente dito do sermão. Eu coloquei aqui fases do sermão, que você viu lá: preparação, execução, análise. A fase antecede a pregação, a preparação você vai ler, vai buscar, foi o que a gente aprendeu, A execução, esboço da pregação é a execução propriamente dito. Quando você lê, buscar a literatura,
está pronto, aí você vai ali para a execução, né? Fazer ali a tua incentivação, você vai ali fazer a tua introdução, né? E análise é aprimorar o desempenho. Sempre a opinião de uma outra pessoa é bom para aperfeiçoar as nossas atividades. Então, o análise, né, de uma pessoa, de um outro pregador, olha, você precisa gesticular menos, precisa gesticular mais, precisa aumentar o tom aqui, precisa baixar o tom ali, precisa se movimentar mais. Então, isso é importante, a movimentação, a gesticulação, tá? O aumento da voz, no aumento da voz, isso é muito importante. E as etapas do sermão propriamente dito, é o esqueleto propriamente dito do sermão. Eu coloquei ali, introdução, 10%. O que é que você vai fazer na introdução? Vai fazer a apresentação pessoal. Vai dar o texto bíblico, vai dar o tema e vai fazer a incentivação. 10%. Corpo do sermão, 60%. São as divisões do sermão. Primeiro ponto, segundo, terceiro. Eu gosto até o terceiro. Passando do terceiro já complica um pouco o tempo. E a conclusão, 10%, vai destacar os pontos importantes, né? Os pontos importantes. Pode terminar com uma oração, pode terminar com louvor, pode fazer o apelo. Tudo isso aí debaixo da graça do Pai. Então, isso aqui é a organização do nosso sermão. E o que eu quero que você faça aqui é etapas do sermão. Mas você já se preparou, já estudou, já sabe qual vai ser o teu texto, o teu tema, já sabe qual o tipo de sermão que você vai fazer. Você já ali vai fazer a execução. Eu vou deixar para você aqui um modelo no Word, você vai preencher, e preencher desse modelo, você vai colocar lá no grupo dos alunos, e eu vou verificar ali como ficou a tua organização. E análise, a gente sempre vai ali pedir a opinião de uma pessoa. E aqui, etapas do sermão é o esqueleto propriamente dito, aonde você vai preencher aqui com essas etapas do sermão. Tá bom? Então aqui, ó, eu quero deixar para você esse modelo aqui, ó, tá vendo? É o modelo que eu vou disponibilizar para você. Entendeu? Plano de pregação, aqui você pode, número 1, aí você pode botar o nome da igreja que você pertence, nesse espaço branco, vai colocar o seu nome, pregador, pregadora, colocar uma data, e vai ali, a introdução, aí eu coloquei a apresentação pessoal, você vai escrever mesmo aí, entendeu? Paz do Senhor, meu nome é fulano de tal, sou da igreja fulano de tal, estou aqui desenvolvendo esse trabalho, preparando para pregar, quero agradecer aqui a todos, aí bota o nome de quem você quer agradecer aí. Se o seu for texto, vai ser um sermão textual, já está aí no modelo. Se você quiser um sermão tema, você bota ele para cima, tá bom? Então, se você quiser expositivo, aí você vai fazer o quê? Aí você vai colocar, mesma coisa, o texto, né? O capítulo todinho, aí você, dentro do capítulo, você vai colocar o tema e vai fazer a incentivação, vai escrever a incentivação, porque dessa pregação, porque é importante, entendeu? Quando você faz essa incentivação, você mostra para as pessoas por que é importante. Por que você precisa disso? Eu poderia dizer, ó, é importante você fazer esse curso, porque você, fazendo esse curso, você vai se capacitar, vai estar pronto para, assim, preencher um plano de pregação. Divisão do sermão, ó, primeiro ponto, lá tem o segundo ponto, terceiro ponto, eu botei até o terceiro, se você quiser usar 1, 2, pode usar, e a conclusão. Então, esse é o modelo do plano de pregação que você vai preencher e mandar para nós lá no grupo dos alunos, tá bom? Então é isso, meu irmão, e graças a Deus, tá bom? Então, aqui, eu ainda quero deixar para você aqui, ó, eu fiz um aqui, para dar o exemplo, eu fiz um aqui agora, organização do sermão, aí eu botei, ó, plano 1, né, que tem lá, casa de paz, casa de oração, introdução, apresentação pessoal, pastor Marinaldo, eu sou
vice-presidente do CEUMEM, Centro Evangelístico da União dos Militares Evangélicos da Marinha. Nosso pastor, o pastor Dalton, é o pastor presidente do CEUMEM, que é o Centro Evangelístico da UMEM. Nós temos aqui o evangelista Forma, que é o presidente da UMEM Internacional. Nós temos o presbítero Klebe, que é o secretário-geral aí da UMEM, e ele é o presidente da UMEM, filial Rio de Janeiro, tá bom? Então, quero agradecer todos esses homens de Deus que nos dá a possibilidade de estarmos elaborando este trabalho. O meu tema, se eu coloquei tema em cima, porque o meu texto, ele é um sermão temático. O privilégio de ser filho de Deus. Já botei ali. O meu texto bíblico, João 1:12. Eu fiz isso aqui agora, viu, irmão? Incentivação. O pai nunca abandona o filho. Então, essa é a minha incentivação. O corpo do sermão, 1.23. No princípio, o filho estava com o pai. Olha aí, privilégio de ser filho de Deus. No princípio, o filho estava com o pai. E Gênesis 1 é o texto que eu vou lá desenvolver esse ponto. O segundo ponto, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1:12, E o terceiro ponto, o verbo se fez carne. Então, tá vendo aí o meu tema? Do tema, eu tirei o texto, e do texto, eu vou desenvolver aí o meu sermão, tá bom? Eu podia dizer, que no princípio o filho estava com Deus. Quando Deus disse, quando a palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio, o que é que ele estava? O pai, ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, meu irmão, já estava ali a presença do Filho. Por quê? Porque João Batista, João Batista, no capítulo 1 e no versículo 12, ele diz que no princípio o verbo se fez carne. Então, neste princípio, aqui de Gênesis, criou Deus os céus e a terra, já estava lá as 3 pessoas do Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você veja ali que a presença do Pai, do Filho, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, esse Verbo que estava no princípio é Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus já pairava sobre as águas. O ponto 3, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todo aquele que receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai ter o direito de ser filho de Deus. Então, está vendo aí? É um desenvolvimento, é um exemplo. Vai aperfeiçoando, vai trabalhando aí. E a conclusão, o inimigo ficou furioso porque ele queria ser igual a Deus. O Criador não permitiu, mas ao homem o fez sua imagem e semelhança. E o Pai, no Filho, nascido de mulher, habitou entre nós. Cumpriu o plano de salvação do ser humano aqui na terra, e o Pai o recebeu no lar celestial. O Pai nunca esquece, nunca abandona o Filho. Então, fechando aqui uma pregação, mais ou menos, não fugindo aqui do tema e nem do texto, mas buscando o assunto em toda a Bíblia, buscando estudar aonde o tema me leva em cada livro. Então, isso é um texto temático. Tá bom? Então, é um exemplo e você deve também desenvolver o seu. Eu já desenvolvi o meu aqui agora, tá vendo? Acabei de fazer aqui agora. Fica debaixo da graça, meu irmão. Graças a Deus, nós queremos agradecer você, louvado seja o nome do Pai que está conosco, você que esteve conosco aí no dia 13,
às 8 até às 20 horas, né? De 20 às 21 horas, né? Foi a nossa aula, foi muito rápida, e aí eu corri aqui para poder gravar essas aulas para você não ficar assim sem direção, né? Então, que você possa tirar proveito desse estudo, Deus possa te abençoar, e vamos agradecer a Deus no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Fica com teus filhos, Pai querido, da inteligência, sabedoria, e que eles possam, Pai querido, estar voltado com o coração, ó Deus. Levanta pregadores, ó Deus, pregadoras, ó Pai, que pregue verdadeiramente a tua palavra, Deus, e enche com teu Espírito Santo, Pai querido, e derrame a sua unção, a sua graça, o seu poder, e que possamos ser, Pai querido, sal desta terra, luz para este mundo. Nos dá condição de tirar aqueles que estão das trevas e trazê-los para a luz. Abençoa teu povo no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Terça-feira estamos aqui no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te espero, hein? Fica na paz.